Reformulação geral no Flamengo. Vários jogadores devem sair. Tite na bronca, liga alerta e cobra geral. Zagueiro Fabrício Bruno chuta o balde e critica a arbitragem. Deu ruim para o Botafogo após sofrer virada em casa para o Palmeiras. Clube é denunciado e pode ser punido. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você, um bom feriado para você e para toda a sua família. Hoje, dia de trabalho, reapresentação, vai ter treinamento lá no CT Jorge Elal Nindrubu na parte da tarde. Nada de folga, nada de feriado para os jogadores do Flamengo, que ontem perderam mais uma, né? A segunda derrota consecutiva após aí o vexame contra o Grêmio, perdeu um jogo em 10 minutos. Ontem o Flamengo teve um jogador expulso, o Gerson, e conseguiu perder para o Santos, que está lutando para sair cada vez mais, né? Se distanciar da zona de rebaixamento, vem de goleada, tomou aí 7 pro time do Internacional, que tá aí capengando, não consegue vencer de ninguém, e aí o Santos foi lá e venceu do Flamengo no Mané Garrincha. Então, vamos ouvir aqui o Tite, algumas pílulas, né, do treinador. Ele ligou o sinal de alerta, fez algumas cobranças, mas a reflexão que a gente traz aqui nesse vídeo para o torcedor rubro-negro é a seguinte: é o terceiro treinador do Flamengo somente nesta temporada de 2023. São 3 cabeças diferentes, são 3 departamentos diferentes, 3 comissões técnicas diferentes. Então alguma coisa tá errada, né? Nenhum deles conseguiu até o momento fazer o Flamengo jogar, vencer, vontade, comprometimento, raça, time entrar ligado os 90 minutos. A gente até dá um desconto pro Tite, que chegou agora, é a 4ª partida dele. Já é um time mais organizado, sim, mas é um time lento em todos os sentidos. Não apenas no físico, é um time lento também no raciocínio. São jogadores inteligentes, que foram campeões, com uma técnica bem acima da média do futebol brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro, enfim. Então, por que eles não conseguem mais envolver os adversários? Se perguntar para os jogadores do Flamengo se eles ainda querem ser campeões, obviamente todos responderiam que sim, né? E estariam sendo sinceros. Mas a verdadeira mentalidade vencedora transcende a fala e a vontade. Ela se concretiza em todas as ações do indivíduo em torno do jogo e do seu dia a dia. E isso um treinador não consegue controlar. É subjetivo e está no íntimo de cada atleta. O Flamengo não pode ignorar os sinais que essa temporada escancara e desperdiçar o momento valioso de pensar friamente para o ano que vem. Uma reformulação geral no departamento de futebol em todos os setores e nesse elenco. Muitos jogadores aí já passaram, já deram o que tinha que dar, né? E o Flamengo discutindo aí renovações de 3, 4, 5 anos. Então, quer dizer, é colocar tudo na balança, pegar os reflexos dessa temporada vergonhosa, não repetir os erros e mudar tudo para 2024, se eles quiserem um Flamengo vencedor novamente. Vamos pegar aqui o exemplo do Palmeiras, que assim como o Flamengo, não ganhou nada esse ano. Mas o Flamengo continua sem ganhar nada, sem expectativa nenhuma. O torcedor não confia nem na vaga para a próxima Libertadores, fase de grupos 2024. O Palmeiras também vinha capengando, mas se acertou. 2 goleadas deram moral para o Palmeiras, né? O Palmeiras vem de 2 resultados impressionantes. Uma goleada em cima do atual campeão da Copa do Brasil, São Paulo, e outra sobre o líder do Campeonato Brasileiro,
o Botafogo. E isso tem impacto enorme no vestiário. E o Flamengo deveria pegar esses exemplos, né? Tão fácil de você resolver se você quiser resolver o problema na raiz. Então, muitos jogadores devem deixar o clube no final do ano. O Tite foi perguntado ontem na coletiva sobre reformulação e se esquivou. É claro, ele não ia pedir uma reformulação geral, falar que o time todo tem que sair, tem que contratar outros jogadores. Ele está ali no papel dele, de gestor de grupo. Agora, que a diretoria já está conversando com o Tite para montar o próximo ano um planejamento, isso está acontecendo, mas que não deve ser resolvido agora. O principal objetivo do Flamengo na temporada continua sendo a classificação para a próxima Libertadores. Então eles têm que dar uma reviravolta, tem que dar uma volta por cima, uma virada de chave, tem que ter um divisor de águas para não deixar a peteca cair e o ano complicar ainda mais, porque é um ano para esquecer. 2023 ninguém vai querer lembrar. É o Flamengo versão 2023, um dos piores da história. Bom, após a derrota do Flamengo para o Santos, o zagueiro Fabrício Bruno concedeu entrevista ao Premier, né, detentora lá de imagem, e detonou a situação da arbitragem na partida. Ele disse o seguinte: a arbitragem é terrível. Eu já cansei de reclamar. O Jean Lucas me deu um pisão no pé, o meu meião tá rasgado, ele vai dar o cartão e não dá. Você não pode reclamar com ele porque ele vai expulsar, igual fez com o Bruno Henrique. Tem atitude que precisa ser vista. É sempre contra o Flamengo, é sempre assim, mas é levantar a cabeça. Temos um jogo dificílimo, temos que corrigir os erros para voltar a vencer. Depois da expulsão é nítido que é difícil, a gente tem que baixar a linha. A equipe está em uma situação difícil, mas sabe propor o jogo e consegue jogar. Com um a menos, não tem como conseguir jogar. Nós suportamos bem. Eu achei a arbitragem um pouco atrapalhada, um pouco não, muito atrapalhada do seu Rafael Klein, mas eu não vou aqui ficar em cima da arbitragem, gente. O Flamengo não tá jogando porcaria nenhuma, essa é a verdade. O Flamengo ganhando de 1-0 não tenta controlar o jogo não, chama o adversário. Isso foi assim contra o Grêmio, contra os outros adversários. Então é impressionante o que esses jogadores estão fazendo nesta temporada. E quando a gente fala jogadores, os jogadores sim, também têm uma parcela de culpa. Agora, para mim, o principal culpado é a diretoria. É de cima para baixo. Então, se não mudar a cabeça, a mentalidade, não profissionalizar todos os setores, não tiver uma mudança radical para a próxima temporada, vai continuar a mesma coisa. Eu falava que essa diretoria, eles adoram, né? Tirar treinador e colocar treinador novo. Não, demite, bota outro. Demite, bota outro. Demite, bota outro. Efeito dominó. E aí não acontece nada de diferente. Então, pode botar o Guardiola lá, que vai continuar o time sem vontade, apagão, não tem cabeça, são vários problemas que interferem diretamente no campo. Bom, na coletiva de imprensa, após a derrota, o Tite comentou sobre o peso da expulsão do Gerson. São partes do jogo. O jogo tem diferentes momentos, diferentes etapas. Nós temos que ter maturidade para jogar nestas diferentes situações. Eu não vou entrar no mérito da expulsão. Eu a vi e tenho a minha opinião. Independente disso, nessa concentração, capacidade de foco, de isolar uma variável que não é nossa, que tem a direção e outros componentes, e se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós termos uma instabilidade. Tá vendo? Até o Tite já ligou aí o sinal de alerta falando dessa instabilidade que tem dentro do elenco. O Tite prosseguiu fazendo uma avaliação geral da partida. A equipe fez 1-0, começou a criar, teve oportunidades, deu bola na trave, mas tomou o gol, sentiu um pouco. A equipe ainda está no processo de me conhecer, de ter essa instabilidade, independentemente dos momentos do jogo, ela precisa disso. Isso é uma maturidade enquanto equipe. Isso deve ser desenvolvido. No segundo tempo, a gente tentou manter os 3 atacantes, fazendo um 4-2-3, com as bolas estavam entrando muito do lado. Fizemos um 4-3-2, equilibramos a partida e tivemos mais posse de bola e acabamos tomando um gol. Tite comentou na coletiva sobre a frustração dos torcedores, que esperavam um time que brigasse mais por título. A realidade dos fatos nós temos que enxergar. É claro que o torcedor fica frustrado. Eu sou torcedor, eu fui torcedor e a compreensão ela tem.
Nós, enquanto profissionais, temos que saber absorver essas situações, fazer parte da maturidade, jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado, mas ter a serenidade, a calma e a concentração para saber administrar tudo isso. Sobre a parte tática, ele disse: diversas etapas foram construídas e a gente vê no segundo tempo, a partir da entrada, em que a gente estabilizou no 4-3-2, deixando 2 atacantes mais livres e de movimentação. Quando se tem um jogo que fica mais comprido, né, com um jogador a menos, precisa ter jogadores de mais mobilidade. Então a gente trouxe esse trio no meio campo e equilibrou. Se tu colocar para mim o momento em que a equipe do Santos esteve superior, depois de colocarmos 4-3-2, não teve. Aí o Tite voltou a afirmar que o objetivo do Flamengo desde a sua chegada sempre foi a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Ele diz: o objetivo é a classificação direta para a Libertadores, como foi desde o início, coerentemente falando. Esse é o nosso objetivo, e administrar situações adversas, os erros, as instabilidades e fazer de cada jogo a nossa performance melhor. O Tite foi questionado sobre a reformulação que precisa ser feita no elenco visando a próxima temporada e ele afirmou estar focado apenas nos próximos compromissos. Quando eu decidi vir, eu sabia que o momento era hoje, agora, que a situação é o próximo jogo. No futebol aprendi que não dá para pensar lá na frente, pensar no ano que vem. Tite foi questionado sobre o porquê a equipe do Flamengo não volta a atuar de forma semelhante ao que era jogado em 2019. Porém, nessa pergunta, ele afirmou que não poderia falar sobre o assunto, pois não estava no clube naquela oportunidade. Eu não posso te responder isso, eu não estava aqui. Eu seria muito irresponsável, muito indelicado, insensato, oportunista. O que posso te dizer é que nesses 4 jogos sabíamos das dificuldades que era assumir o time no meio de um campeonato difícil. Tinha noção exata disso. E a gente procura estabilizar a equipe e ir numa crescente para que possamos retomar o caminho das vitórias e um caminho de classificação, e isso eu posso te afirmar. E aí ele disse que faltou maturidade, né, para desenvolver o seu jogo com 1 a menos e deixar a arbitragem de lado para concentrar mais na partida. Ele disse: independentemente do erro que aconteceu da arbitragem, nós temos que saber administrar e deixar a arbitragem de lado. Ela não nos compete. A gente vai ficar gastando situações que elas podem só nos trazer prejuízo e a equipe precisa ter essa maturidade. Bom, essa foi aí a coletiva do Tite, algumas pílulas que a gente tirou aqui da derrota de ontem. Falando aqui do Botafogo, né? O Botafogo vencendo por 3-0 no Nilton Santos, a equipe do Palmeiras, o Botafogo conseguiu tomar a virada. O Palmeiras virou, o Endrick acabou com o jogo. E aí, o John Textor fez uma declaração lá acusando o chefe da arbitragem, né, da CBF, acusando a CBF, vários jogadores falaram também qualquer besteira. E aí na súmula divulgada pelo árbitro Braulio da Silva Machado, o Botafogo será denunciado em alguns artigos no STJD. Além do Adrielson, que foi expulso, o auxiliar Joel Carli também foi expulso. E aí teve todo aquele problema lá, né, no pós-jogo, uma confusão, jogadores do Palmeiras deixando o Nilton Santos, o John Textor parabenizando o Palmeiras, ironicamente, né, claro, mas deu ruim. Deu muito ruim para o Botafogo. Agora a diferença é de 3 pontos. O Botafogo tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, que é o vice colocado, mas a água tá chegando, hein? A água tá batendo no bumbum e o Botafogo já tá desesperado. É o 5º jogo no Nilton Santos que o Botafogo não sabe o que é vitória. E o Flamengo desperdiçou a chance ontem. Foram 6 pontos desperdiçados do Flamengo nos últimos 2 jogos. Para adversários relativamente inferiores, né? O Grêmio e o Santos. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, seu like é muito importante e ajuda o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, o botão inscreva-se aqui embaixo e fazer parte também do nosso canal no WhatsApp. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo. Valeu!